Luísa Calixto tem a tribuna por 10 minutos. Obrigada, presidente. Bom, o PT ocupa esse tempo de liderança também para falar sobre a data do dia 18 de agosto, que é a data chamada pelas centrais sindicais, confederações, em apoio à greve nacional contra a reforma trabalhista do governo Bolsonaro, a chamada PEC 32. A PEC 32 ela faz parte aí de um pacote de maldades do governo Bolsonaro. Esse pacote ele inicia até um pouco antes do governo Bolsonaro assumir, logo ali com a emenda constitucional 95, que é a conhecida teto dos gastos, que aplica ali uma política de retirar investimento em saúde, educação e em políticas caras para o povo brasileiro. Em seguida veio a reforma trabalhista, com a promessa de ampliação de empregos. E hoje o Brasil está com 15% de desempregados e mais de 40 milhões de pessoas que sofrem aí com a falta de emprego. Ou seja, a promessa não se cumpre. Tivemos também a reforma da Previdência, que ampliou a idade das mulheres para se aposentar e diminuiu os seus recursos, os seus benefícios. Essa PEC, a PEC 32, ela reúne ali um posicionamento neoliberal de privatizar o Estado brasileiro, de desmontar, inclusive, políticas públicas importantes como saúde e educação. Ela ataca a espinha dorsal do serviço público, ela altera 27 trechos e adiciona 87 novos artigos à Constituição Federal Cidadã. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos no Brasil a farra do apadrinhamento político. Os cargos eram ocupados por indicação dos políticos. A Constituição Federal ela rompe com isso. Ela estabelece o concurso público. Só que a PEC 32 ela vem reinaugurar, né, esse apadrinhamento. E aí o governo Bolsonaro usa ele usa aqui alguns elementos que a gente chama de mito, e aí eu vou pontuar 5 mitos que é usado pelo governo Bolsonaro. O primeiro dele é dizer que a PEC 32 ela não atinge os servidores atuais. Eles fazem isso justamente para desmobilizar o movimento. E a gente sabe que atinge sim, porque a PEC ela abre a possibilidade de nomeação para departamentos a servidores que não são do próprio departamento. Vou dar um exemplo. O Instituto de Previdência, o CAMPREV, por exemplo, ele poderá ser ocupado por servidor público que não é, né? Ou seja, que é um cargo ali que foi indicado por algum político e não o cargo de carreira. Ela atinge também porque somente para o regime próprio de previdência só pode ser financiado pelos servidores públicos. Se você não é servidor público, você vai contribuir com o regime geral de previdência. Então, ela também desfinancia os regimes próprios de previdência. O segundo mito que eles apresentam aí é que estabilidade é um privilégio. A estabilidade é uma garantia. A estabilidade, ela garante que a lei será obedecida, independente de quem é chefe do executivo, presidente, governador do estado, prefeito, independente de quem é o gestor, a lei será obedecida. O INPE, né? Se não tivesse ali o servidor público concursado, ele não teria condições, autonomia de denunciar a má gestão ambiental do governo Bolsonaro, as queimadas na Amazônia. Se nós não tivéssemos um servidor público concursado com estabilidade, nós não teríamos um servidor que pode denunciar ali a corrupção por conta das vacinas. A estabilidade, ela dá autonomia, segurança contra perseguição. E aí, esse servidor estável, ele pode fiscalizar, independente dos interesses de quem é o governador, o presidente ali, o governo de plantão. Servidores públicos costumam falar, servidor público fica, os governos passam, mas nós ficamos. Terceiro é dizer que essa PEC permite que, por mero decreto, possa se extinguir órgãos, cargos e instituições.
Imagine se por uma canetada o governador Dória pudesse ter extinguido, né, o Butantan, que é um importante instituto aí que garantiu a fabricação de vacinas. Já pensou se o Dória pudesse fazer isso? A PEC 32, ela dá essa autorização para o gestor público. Essa PEC, ela desossa o Estado brasileiro, né? E aí, quero também citar aqui o quarto mito colocado, que a PEC vai aperfeiçoar o serviço público. Semana passada eu estive visitando, cadê o Permínio? Estive visitando, vereador Permínio, o setor lá, que a gente chama antigas zoonoses, e tinha lá todos os servidores que me atenderam muito bem, né? Tinha os comissionados e tinha o servidor de carreira. Mas o único que conseguiu me dar todos os esclarecimentos, responder todas as questões que essa vereadora levou, de todos os projetos que é ali apresentado, foi o servidor de carreira. Ele está em cargo comissionado, mas foi o servidor de carreira que conhece todo o histórico da secretaria. Então, vim falar que aperfeiçoou o serviço público, apadrinhamento político, né? Isso é uma aberração. E, por último, quero citar o último mito. Falar que a PEC, a PEC 32, ela vai resolver a crise fiscal. O que resolve a crise fiscal é fazer uma reforma tributária séria. É cumprir a reforma, né, a mãe de todas as reformas, que é a reforma tributária. Se nós conseguirmos simplificar, somente simplificar o nosso sistema tributário, nós aumentaríamos a arrecadação, teríamos um acréscimo no PIB. O Brasil taxa demais o consumo. Quem compra arroz, feijão, paga altos impostos. Agora, quem lucra com as letras de crédito agrícola, não paga imposto. Vários países taxam lucro, dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobram impostos de lucros e dividendos. O Brasil só cobra 8% das grandes fortunas de imposto. A França cobra 60%. A Alemanha, Japão cobra 50%. O carro popular no Brasil paga IPVA. A lancha, o iate, o helicóptero, o jatinho não paga. É uma falácia dizer que a reforma administrativa vai resolver a situação fiscal no Brasil. Nós temos que fazer uma reforma tributária progressiva, séria e sem medo. Essa reforma que está aí, esse projeto de reforma tributária administrativa que está aí, a PEC 32, ela vai atingir, sobretudo, 50% dos servidores brasileiros que estão, sabe aonde? Nos municípios, atendendo a creche, atendendo o centro de saúde. São os servidores que atenderam nesse período de pandemia. É auxiliar de enfermagem, é técnico de enfermagem. São servidores que têm baixos salários. Essa PEC não resolve distorções sérias, que nós concordamos que temos distorções. A gente quer corrigir também, mas não através dessa PEC famigerada que a gente tem aí como proposta apresentada no Parlamento Federal. Nós temos que romper com essa política de demonizar o serviço público. Nós temos que romper com essa coisa de glorificar tudo que é privado. Nós temos que romper com a dilapidação do patrimônio do Estado brasileiro. Essa casa aprovou, pelo voto do presidente, voto de Minerva, uma moção de protesto contra a PEC 32. Eu deixo aqui, né, registrado nessa tribuna, mais uma vez, o meu agradecimento ao posicionamento do presidente. Mas quero também repudiar aqui a PEC 32, que vai acabar com o serviço público, que vai desmontar o Estado brasileiro, que vem nessa linha aí de retirada dos direitos da classe trabalhadora. Por fim, quero aqui confirmar todo o nosso apoio à greve nacional do dia 18 de agosto contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro, não a PEC 32. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador.